Fala pessoal, Danilo Pilon aqui falando. Eu sou fundador e consultor na Eleven Sales, uma empresa de auxílio a outras empresas em processo de expansão, e a gente está aqui em conjunto com o Hub Salvador para passar para vocês mais uma aula de como fazer um bom processo de vendas do começo ao fim. Bom, a aula de hoje é para a gente falar sobre um assunto que eu vejo muitas empresas negligenciando, não fazendo, até não devem ter certeza de como fazer isso ou por que fazer, que é o processo de diagnóstico do cliente, tá? Então, o que é muito comum eu ver em empresas que estão começando o seu processo comercial? O cliente chega, ele conversa com você e ele pede uma solicitação de proposta. E você vai lá e manda essa proposta para ele por e-mail, sem coletar mais informações. E as pessoas acham que isso está ok, porque acreditam que o cliente já sabe o que ele precisa e acreditam que não vai ser um problema só mandar uma proposta para ele de acordo com o seu produto, porque o seu produto não vai mudar. Só que quando a gente faz isso, a gente deixa de coletar informações muito importantes que vão ser interessantes para a gente no final do processo e ao longo dele também. Esse processo, pessoal, é o que a gente chama de diagnóstico ou avaliação. E ele é feito geralmente na primeira reunião mais extensa que a gente tem com o cliente. E essa aula vai ser para explicar a importância disso e um fluxo de como a gente pode fazer esse diagnóstico bem feito. Começando, pessoal, por que fazer esse diagnóstico? Qual que é a importância de fazer um diagnóstico bem feito? Bom, primeiramente, pessoal, quando a gente está falando da primeira reunião, o nosso cliente ele chega com expectativas. Expectativas de a gente explicar qual que é o motivo dessa reunião, o que é o nosso produto, o que é o nosso serviço, o que é a nossa empresa. Se a gente conseguir fazer com que ele tenha segurar a ansiedade dele para a gente apresentar isso no momento futuro, a gente vai conseguir ganhar informações que são valiosas. E isso vai gerar para a gente o quê? Eu gosto de sempre dar um exemplo para as pessoas quando a gente está falando de diagnóstico, que é o exemplo de ir num médico, quando você está com algum sintoma de algo, né? A gente está no momento agora, por exemplo, de Covid, eu vou dar esse exemplo. Imagina que você chegue hoje no melhor médico do Brasil e você diz para ele, doutor, eu estou com febre e eu queria ver o que eu tenho e tal. E ele vira para você, sem fazer mais nenhuma pergunta e nenhum exame, e fala, você está com Covid. E esse é o melhor médico do Brasil. Qual que vai ser a sua sensação com isso? Provavelmente que esse cara, ou ele é um gênio da humanidade, ou que ele não está sabendo muito bem o que está falando, porque ele não perguntou o teu histórico, ele não perguntou sobre outros sintomas, ele não fez um exame de sangue em você, ele não fez mais nada além de saber que você está com febre, ele não sabe nem quanto tempo você está com febre, tá? Então, o que isso quer dizer? Às vezes as pessoas elas têm a sensação de que se a empresa delas tiver uma reputação muito boa, elas vão ter a confiança do cliente de qualquer forma. Só que esse não é o caso, como vocês puderam perceber no caso do médico. Mesmo ele sendo o melhor médico do Brasil e tendo várias referências, se você jogar uma informação para ele e ele não fizer o processo que você acredita ser o processo para ele tomar uma decisão, você vai duvidar de qualquer forma. Então, o diagnóstico ele serve para você mostrar para o seu cliente que você conhece sobre ele, ganhar a confiança dele, para aí sim, depois disso, propor alguma coisa que faça sentido para o caso dele. E isso que é o que a gente chama de fazer um processo de coleta de informações, uma venda consultiva. Então, o primeiro ponto que a gente tem que focar é ganhar a confiança do cliente mesmo, conseguir fazer com que ele perceba que a gente conhece sobre o caso dele individualmente. E tem outras coisas importantes nesse processo de diagnóstico, como, por exemplo, a gente conseguir informações aprofundadas do nosso lead ou do nosso cliente. Por que isso? Porque quando a gente não tem essas informações muito claras, quando a gente vai fazer uma proposta para ele, a gente não sabe se a gente está fazendo a proposta certa para o caso dele. E acontece aquele famoso caso de a gente mandar a mesma proposta para todo mundo e nós não conseguirmos diferenciar cada caso de um caso, mesmo nosso produto sendo o mesmo produto, ele não se encaixa da mesma forma para diferentes tipos de clientes. Ou seja, aprofundando nessas informações, a gente vai conseguir mostrar para ele como o nosso produto, o nosso serviço encaixa nas necessidades dele. Tá? Então, esse aprofundar no cliente é um dos outros pontos importantes do diagnóstico no caso. Tá? Como terceiro ponto, a gente consegue, fazendo esse diagnóstico, estabelecer rapport com o nosso cliente. O que seria rapport? É basicamente aquele laço de confiança que a gente estabelece com pessoas que a gente conhece há mais tempo. E você já deve ter tido essa sensação também de quando você conhece alguma pessoa, que você conhece ela há muito tempo. E como que isso se forma? Se forma com você trocando informações com a pessoa de forma com que parece que ela te conhece melhor, mesmo com pouco tempo de conversa. Isso faz com que você tenha um laço de confiança mais com a pessoa e que ela acredite mais nas coisas que você fala.
É só você perceber a diferença de você acreditar numa informação que um amigo próximo ou seu familiar fala com você de uma pessoa desconhecida na rua. É basicamente isso que vai gerar para você quando você for apresentar a solução para o seu cliente. Estabelecer esse laço junto com ele e para isso vocês precisam se conhecer. Tá? Alguns outros pontos importantes com isso também. O processo comercial é muito importante na coleta de dados para a gente depois extrair relatórios. Se você simplesmente manda uma proposta para o cliente sem conhecer ele melhor, esses dados vão ficar vagos e você não vai conseguir colocar eles em seu sistema para depois extrair esses dados e entender como que seus clientes se comportam. Então, o diagnóstico também é importante para essas coletas de dados e depois abastecimento do teu CRM ou do teu sistema comercial. Tá? E como alguns outros pontos também, ter argumentos para contorno de objeção. Imagina o caso seguinte, o cliente foi lá e fala, Danilo, gostaria de uma proposta sua de consultoria. Aí eu vou lá e mando minha proposta para ele de consultoria. Aí ele chega, Danilo, muito obrigado, mas eu não vou aceitar. O que eu vou falar para essa pessoa? Eu não faço a menor ideia do que eu vou falar para ela. Por quê? Eu não coletei informações anteriores para contornar essa objeção. Agora imagina o seguinte, ele me disse, Danilo, eu estou com um baita problema no meu comercial, não estou conseguindo vender, minhas metas estão 30% abaixo do que deveriam estar e eu preciso de uma ajuda numa consultoria. Eu coletei essas informações no diagnóstico, aí quando ele me dá uma negativa, eu viro para ele e falo, cara, mas você tinha me dito que você está com uma dificuldade na tua meta comercial, que vocês estão 30% abaixo da tua meta, do seu faturamento, e que você precisaria de um auxílio com isso. Você conseguiu resolver isso de alguma outra forma ou deixou de ser uma prioridade atingir as metas no seu comercial? Percebem como agora eu tenho argumentação para uma negativa do cliente. Só consigo isso porque eu tenho informações dele. Se eu não tivesse, eu ia ficar de mãos atadas. Tá? E, por fim, obviamente, fazer uma proposta personalizada com as necessidades do cliente, de acordo com os desafios e os objetivos que ele contou para a gente, que vai ter uma eficiência muito maior ali no futuro. Agora, como que a gente faz isso? Aí eu vou deixar para vocês um scriptzinho de como fazer esse fluxo de diagnóstico com o cliente, tá? As pessoas me perguntam, Danilo, mas quando eu for na primeira reunião com o cliente, eu não vou falar nada sobre mim? Você vai, só que você vai falar menos do que você imagina que você deveria falar sobre você. Primeira reunião com o cliente sentou na mesa, ou vocês fizeram virtual, né, que é muito comum ultimamente, e aí como você vai começar essa reunião de diagnóstico? Você vai se apresentar, você vai apresentar a sua empresa de forma breve. Vou dar o meu exemplo, por exemplo, aqui. Meu nome aqui é Danilo, eu trabalho aqui na Eleven Sales com consultoria. A Eleven Sales é uma empresa que ajuda outras empresas com processos de expansão na área comercial, na área de marketing e etc. E essa reunião aqui especificamente, e agora eu estou fazendo a transição para explicar o que eu quero dessa reunião, é para eu entender um pouco mais sobre o teu cenário, sobre como funciona o teu negócio e sobre os teus processos comerciais para eu te dar minhas dicas e depois, posteriormente, ver se tem sentido eu te apresentar uma proposta. Ou seja, gostaria que você me contasse um pouco sobre você. O que eu fiz aqui? Eu disse o objetivo da reunião, eu me apresentei, falei um pouco sobre mim, para deixar as expectativas dele tranquilas, que a gente vai falar mais sobre isso no final, e pedi uma pergunta para ele, fiz uma pergunta aberta para incentivar ele a começar a falar e ser o centro da reunião. E agora, se tudo der certo, né, nesse processo, ele vai me contar um pouco mais sobre o negócio dele e eu vou começando a fazer com que o cliente fale mais do que eu nessa reunião, que é o foco principal. Tá? Então, esse é o começo da reunião que você tem que fazer na parte do diagnóstico. Ao longo desse diagnóstico, o que você vai fazer? Primeiramente, deixa o cliente falar. Eu vejo muitos vendedores, inicialmente, que estão começando, ou até com mais experiência, ansiosos para quererem mostrar conhecimento, mostrar que sabem, ou então direcionar a conversa para o lugar que vocês querem. Várias e várias vezes, a minha conversa de diagnóstico com o cliente ficou 5, 10 minutos indo para outro lugar. O lugar que não era o foco principal da reunião e que não me traria informações importantes ou relevantes, mas me ajudou a ganhar essa confiança do cliente, a estabelecer rapport e fazer com que a conversa flua naturalmente. Então, escuta o cliente, deixa ele falar. Obviamente que se começar a ir muito além do que a gente gostaria, aí a gente começa a puxar de volta para o assunto central, tá? A gente começa a introduzir perguntas depois disso, de qualificação. Um dos objetivos do diagnóstico não é somente a gente ter mais informações do cliente, é entender se essas informações elas fazem com que o cliente tenha o perfil que a gente quer. A gente já deve ter tido algumas informações prévias sobre o perfil do cliente, só que agora a gente aprofunda. Por exemplo, será que os desafios que o cliente tem, os objetivos que ele tem, casam com o meu produto ou serviço? Pode ser que nem sempre seja o caso. E aí, se eu não identificar isso agora, eu posso perder mais 3, 4, 5 reuniões com ele,
sendo que, na verdade, o objetivo dele não era algo que eu conseguia resolver. E eu, identificando isso nesse momento, eu já vejo se vale a pena investir o tempo dele e meu nesse processo comercial ou não. Então, eu vou qualificando o cliente com perguntas que fazem sentido para mim. Exemplo, vamos supor que você tem um sistema financeiro. E as informações que são importantes para você são qual que é o processo financeiro do cliente. Você vai fazer perguntas. Que tipo de sistema que você usa? Como que funciona o teu fluxo de caixa hoje? Como funcionam as suas rotinas financeiras? Quantas pessoas você tem na equipe? E você vai fazendo esse contexto para entender como que está esse processo financeiro do cliente e, depois, se isso vai fazer sentido num software ali, num sistema que você vai consolidar todas as informações. Dito isso, você, depois de pegar essas informações mais técnicas, você vai começar a pegar informações mais situacionais. Então, me conta um pouco sobre como que está funcionando hoje o teu fluxo, quais são os seus desafios, quais são os seus problemas, o que está acontecendo de coisa na empresa que você gostaria de mudar. Então, a gente começa a introduzir perguntas que são de situação, para começar a entender a situação dele, e agora o que está de errado nisso? Então, cara, me conta um pouco sobre os seus problemas, me conta, a tua equipe ela está funcionando do jeito que você gostaria, o teu sistema está da forma como você gostaria. Você vê que eu estou perguntando para ele, eu não estou deduzindo aqui. Outro erro muito comum na área comercial. Você fala, mas você não usa o sistema, então provavelmente suas informações estão desorganizadas. Aí ele pode virar para você e falar, não, está muito bem organizado no meu Excel aqui. E aí você fica de novo de mãos atadas, né? Então a gente pergunta para ele quais são os problemas que ele acha que ele tem. Pode ser que, no caso, a gente consiga identificar junto com o cliente problemas que nem ele sabia que tinha. Só que é muito importante a gente entender quais problemas ele acredita que tem, e não a gente colocar problemas para ele que talvez ele nem tenha, tá? Então essas perguntas são muito importantes. Por fim, a gente faz mais 2 tipos de pergunta. Primeiro, esse problema que você me disse, como é que ele está afetando o teu negócio? Ele é um problema grande, médio, pequeno? Você disse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético, que a sua equipe ela gasta muito tempo com rotinas operacionais que você gostaria que fossem automatizadas. Então, você tem uma dificuldade de automatização no seu processo. O quanto que isso afeta o teu fluxo diário? Quanto tempo seus funcionários perdem com isso? Isso vai ser importante para ele ver que o problema é grande, se ele realmente for, e você usar também como argumentação futura. Você me disse que a sua equipe está perdendo 30% do tempo mensal deles só com atividades burocráticas. Como que um sistema poderia ajudar você a fazer com que isso não aconteça mais, né? E por fim, a gente faz perguntas de solução ou necessidade. Pô, entendi que hoje o teu problema é fluxo operacional, que você faz muitas coisas manuais. Se a gente tivesse, por exemplo, um sistema ou alguma automatização que ajudasse você a automatizar 80% dessas atividades que vocês fazem todo dia, isso resolveria os seus problemas? Ajudaria você com os seus objetivos? De novo, eu estou perguntando para ele, porque eu posso falar isso e ele fala, cara, na verdade não. Na verdade, o que resolveria meu problema seria tal e tal coisa. Então, novamente, a gente vai construindo essa solução, esse cenário junto com o cliente, ao invés da gente jogar para ele o que é o certo e o que é o errado. Tá? Então, esse seria o fluxo de diagnóstico que a gente faria. Essas perguntas, situação, problema, implicação e necessidade. Esse modelo tem até um nome bem famoso, se chama Spin Selling. Existem vários outros modelos que você pode procurar para fazer um processo de perguntas consultivas com o cliente. Tá? E aí a gente, obviamente, quer fazer a transição para a proposta. Como que a gente faz essa transição para a proposta? Entendemos o cenário dele e agora a gente vai falar para ele o seguinte. Cara, entendi o teu cenário. Para te dar uma explicação de como que a gente pode te ajudar, a nossa empresa ela faz X, Y e Z. Você me disse que vocês têm esses problemas, a gente consegue ajudar vocês fazendo isso e esse assado. E acredito que isso vai ser bem produtivo para você e a gente vai conseguir realmente fazer uma parceria de sucesso. Então eu explico agora, com base nas informações dele, como que eu consigo ajudá-lo, porque agora sim eu tenho propriedade para falar. Do mesmo jeito que depois que o médico faz o exame de sangue, ele pede outros sintomas que você sentiu, faz outros tipos de pergunta, ele consegue diagnosticar qual que é a doença que você tem e como que você trata ela. Agora sim eu consigo falar para ele o que eu acho que ele poderia fazer. Tá? E é esse momento de eu fazer isso. Dito isso, a gente pode inclusive correlacionar com outros casos. Olha, tem um cliente que tem um caso muito parecido com o teu e a gente fez tal e tal solução com ele. Você acha que isso é legal também para você? E a gente começa a fazer essa construção já inicial de proposta. Depois,
anotamos todas as informações, passamos para o CRM, coletamos tudo o que é importante para a gente depois incluir na proposta e também informações para depois extrair dados e contornar possíveis objeções. E aí a gente vai falar para ele, ó, vou montar um projeto aqui e vou te apresentar que vai ser a sua proposta. Então, nesse fluxo, é muito importante que você já marque data e horário, porque é muito comum também que a gente faça a primeira reunião com o cliente, fique de apresentar uma proposta para ele e depois a gente não marca. E esse cliente demora 2, 3, 4 semanas para conseguir se reunir de novo com a gente. O quanto antes a gente conseguir marcar isso, melhor. Fizemos a primeira reunião, o ideal é que a gente já consiga apresentar a proposta no dia seguinte, que é quando ele ainda está quente. Só que com 2 ou 3 dias de diferença, não tem problema. Se estender muito, é importante que a gente consiga deixar o cliente aquecido nesse período de tempo para ele não esqueça esse processo que a gente começou a fazer com ele, tá? Então, data e horário logo após essa primeira reunião, já marcado para a proposta. Vou falar mais sobre isso em outro vídeo, mas proposta também é sempre apresentada, tá? Nunca enviada sem conversar com o cliente. E verificar com o cliente se é interessante incluir mais alguém na tomada de decisão, porque é bem importante que todo mundo esteja nessa reunião de apresentação de projeto ou proposta. Então, quem mais que vai ajudar você a tomar essa decisão se esse projeto vai para frente ou não? Essa pessoa tem agenda também para a gente colocar ela numa reunião? Se tiver, posso já pegar e mandar o invite para ela também? Fechado, marcamos tudo, encerramos o diagnóstico. Por fim, a gente tem um pós-reunião ali. O que a gente faz nesse pós-reunião? Basicamente um e-mail que vai oficializar as informações mais importantes que a gente fez com o cliente e marcar o invite para a reunião de proposta. Feito tudo isso, a gente finaliza o nosso diagnóstico e agora sim temos munição e temos informação suficiente para trabalhar com uma proposta legal para esse lead. Valeu, pessoal? Tomara que tenha ajudado vocês. Sempre faça um diagnóstico de proposta. Vai ajudar a sua conversão, pode ter certeza. Um abraço.